Saudações geográficas, sou a professora Helena. Por favor, peguem seus materiais, o caderno, o lápis, borracha e quem tiver o livro didático de geografia. Se não tiver, pode ficar tranquilo e presta bastante atenção aqui. Vamos lá? Conhecendo e comparando os aspectos demográficos da população do continente americano e africano. O que vamos então estudar hoje? As características populacionais dos habitantes do continente americano e dos habitantes do continente africano. Vamos também entender que existem diferenças entre as características demográficas entre esses dois continentes. Ok? Vamos lá? Opa! Atualmente, a população mundial encontra-se com aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas com características de crescimento vegetativo positivo. Mas o que significa crescimento vegetativo positivo? É que a população está aumentando, ela ainda está acelerada, o número de habitantes ainda está crescendo. Quem possui o livro didático, por favor, abra na página 39 do livro. Se não tiver, não tem problema. Presta atenção aqui e vamos lá. Entre os 10 países mais populosos do mundo, temos 2 da América, que é Estados Unidos e Brasil, e um da África, que é a Nigéria. Reparem, nessa listagem, ela foi feita em 2017. Mas, devido a estimativas mundiais, acredita-se que Paquistão já ultrapassou o Brasil. Então, o Brasil não estaria em 5º lugar, estaria em 6º. Dê uma olhadinha, por favor, nesta tabela, veja a quantidade de habitantes. Estados Unidos com aproximadamente 326 milhões de habitantes, Brasil com aproximadamente 207 milhões e a Nigéria, que representa, nesse caso, o continente africano, que pertence ao continente africano, a Nigéria está com 190 milhões de habitantes. Tranquilo? Mesmo havendo países da América entre os mais populosos do mundo, no caso Brasil e Estados Unidos, a África supera a quantidade de habitantes em relação ao continente americano. Veja o mapa a seguir. Quem possui o livro didático, por favor, página 39 do livro. Quem não possui, presta atenção aqui. O título deste mapa é Planisfério, População de Estados e Territórios, 2013. O que significa, então, este mapa? É um mapa mundi, ou seja, do mundo todo, apresentando a concentração populacional existente em cada território de cada país. Bem, observe que na parte do leste asiático há uma grande concentração de habitantes, as circunferências maiores, que representa 1.386 milhões de habitantes aproximadamente. Mas o nosso foco é o continente americano e o continente africano, que é este aqui. Eu quero que vocês reparem, por favor, no continente americano, as maiores concentrações de habitantes, sendo nos Estados Unidos, Brasil. E repare que no continente africano, a maior concentração está aqui com a Nigéria. Olha a relação deste mapa com a tabela do slide anterior. Bem, por mais que temos 2 países entre os 10 mais populosos do mundo, a concentração de habitantes na África ela é superior à América. Veja a quantidade de pontos aqui e o tamanho das esferas, das circunferências.
Visualizem aqui. No decorrer das décadas, houve aumento da população urbana, devido principalmente ao uso e avanço tecnológico das atividades econômicas rurais e na existência de maior infraestrutura nos espaços urbanos. A América possui maior concentração de população urbana em relação à África, demonstrando diferenças na concentração populacional entre os continentes analisados. Quem está com o livro, por favor, página 40. Quem não está, vamos lá, atenção aqui. O mapa, planisfério, população urbana e maiores aglomerações, ou seja, maior concentração, entre dois períodos, o ano de 1970 e o ano de 2014. Como que você vai interpretar este mapa? Observe a legenda, as cores. Quanto mais a cor for verde escura, maior é a população urbana e menos a rural. Quanto mais for verde claro, um verde água, é mais característica de população rural. Os pontos, as bolinhas amarelas, laranjas e vermelhas, elas representam a quantidade dos habitantes nas cidades. Então, vamos reparar aqui no mapa de 2014, que é o mais próximo na atualidade. Repare que o continente americano, ele está todo verde e tonalidade bem escura, ou seja, tem entre 80% a 100% de população urbana, tá? Uma alta concentração de população urbana. Enquanto que o continente africano, se nós pegarmos aqui, o predomínio da cor verde está entre de 20% a 60% da população urbana. Então, as características da população na África, ainda, ela tende muito para a população rural. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. 1. A África possui grande parte da população vivendo em áreas rurais, assim como nós vimos no mapa anterior. Quais seriam as principais atividades econômicas desenvolvidas por eles? Então, vamos tentar pensar. Se a população vive em área rural, quais são as atividades que eu vou trabalhar para conseguir o meu salário, o meu pagamento? Quais seriam as principais? Vamos lá?
Vamos à correção? Bem, se você associar a população rural ao espaço e às atividades econômicas, as mais comuns para a população rural seria então a agricultura, a pecuária, a criação de animais, o extrativismo, que é a retirada de materiais da natureza, por exemplo, a mineração, a extração madeireira, enfim, essas são as principais para o espaço rural. Mas eu quero ressaltar, o continente africano, por mais que ele tenha uma maior concentração de população rural, ele está passando por um processo de urbanização. Então, em anos futuros, essa realidade que temos hoje vai ser diferente. Vamos ao exercício 2. Indique a alternativa correta. A. O continente americano está cada vez mais urbano. B. A África supera a América em relação à população urbana. C. A África tem a economia muito industrializada e comercial. Qual seria a opção correta? Vamos lá?
Corrigindo, então, vamos começar pela letra C. A África tem economia muito industrializada e comercial. Bem, indústria, comércio, prestação de serviço são atividades econômicas características de um espaço mais urbano. Então, a África ela não possui esta característica neste momento como a principal, então não é a letra C. B. A África supera a América em relação à população urbana? Não, seria em relação à população rural. Então, a opção correta é a letra A. O continente americano está cada vez mais urbano, ok? Continuando no conteúdo, então. Para quem quiser verificar novamente o quadro sobre a população urbana, temos aqui novamente. Ao observar as pirâmides etárias do continente americano e africano, podemos pontuar várias características populacionais, com base na taxa de natalidade, mortalidade e expectativa de vida. Mas, antes de irmos para os próximos slides, eu quero relembrar vocês sobre pirâmides etárias. Bem, pirâmides etárias são gráficos com um formato que lembra realmente uma pirâmide, como é o caso deste da África que vamos ver. Bem, a pirâmide ele é um gráfico dividido em dois gêneros, a parte da população masculina e a parte da população feminina. Cada barra corresponde a uma faixa etária. Por exemplo, a primeira faixa etária corresponde de 0 a 4 anos. O último corresponde a mais de 100 anos, tanto que está 0, não foi pintado nada aqui. Bem, a pirâmide etária também dividimos em 3 grupos. As crianças, os jovens, na verdade, que vai de 0 a 17 anos. Os adultos, que vão de 18 a 59 anos. E os idosos, que vão acima de 60 anos. Bem, observando aqui, nesta análise da pirâmide etária da África, podemos ver que é uma estimativa, porque o ano está 2020, então é uma estimativa, é uma previsão. Uma população de 1.340.598.113 habitantes na África. Sobre isso, o que podemos constatar? Bem, tem uma alta taxa de mortalidade. Como que podemos ver isso? Repare, a base está bem larga, contudo, ela está afinando rapidamente, ou seja, está ocorrendo muitas mortes, provavelmente no grupo adulto da pirâmide etária. Bem, temos baixa concentração de idosos. Como que a gente percebe? Lembrando que a população idosa se caracteriza por estar acima dos 60 anos. Então, olhando aqui, 60 anos. Olha como esse gráfico está bem pouquinho, as faixas etárias estão pouco concentradas. Então, já tem muita gente morrendo antes de chegar aos 60 anos. E elevado índice de nascimento. Como que a gente sabe? Bem, a primeira faixa etária corresponde a 0 a 4 anos. Então, se é 0, é quando nasceu. Então, olha como ela está comprida, em tanto para o gênero masculino e feminino. Vamos agora às outras pirâmides etárias do continente americano. Desculpa, fiz um errinho. Vamos ver antes sobre o gráfico. Um gráfico ainda sobre a população africana. 41% da população da África tem menos de 15 anos, jovens. Então, ou seja, metade ainda são adolescentes ou crianças. Em 2050, a África poderá ter a metade do crescimento populacional do planeta. Esse gráfico, ele se encontra na página 245 do seu livro. Quem não tem, veja aqui.
Então, olha a linha de crescimento, como ela é forte, ela é rápida, ok? Então, tem algumas razões por que vai nascer então tantas crianças. Existem todos motivos. Vamos agora às pirâmides etárias do continente americano. Há uma divisão aqui entre a América do Sul Central e a do Norte. Reparem o formato destas pirâmides. Lembrando que é uma estimativa do ano de 2020, é uma previsão. Então, olha o desenho. A base mais larga, que é a taxa de nascimento, afunilando, diminuindo, até aqui formando como se fosse o topo de uma pirâmide. Reparem, muito próximas, muito parecidas. Vamos agora às pirâmides da América do Norte. A pirâmide do México, ela é muito parecida com a pirâmide da América do Sul e Central. Contudo, o Canadá e os Estados Unidos estão com as pirâmides bem diferentes, bem tortinhas. Mas vamos entender o porquê. A base não é mais larga, ela ficou estreita, ela está menor. Isso representa que a taxa de nascimento diminuiu bastante. Há uma alta concentração, uma maior concentração de população adulta e também está aumentando a concentração de pessoas idosas. Olha a pirâmide dos Estados Unidos, bem parecida com a do Canadá. Só a diferença é que possui uma concentração maior de habitantes. Análise das pirâmides etárias da América. Estados Unidos e Canadá possuem a menor taxa de natalidade e mortalidade, juntamente com a maior expectativa de vida entre os outros países do continente americano. Ou seja, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, está se vivendo mais. Tem uma longevidade maior. Também há razões para isso, já vamos ver. A América Latina, países americanos colonizados pela Espanha e Portugal, possuem pirâmides etárias semelhantes, onde constata-se maior taxa de natalidade e mortalidade e menor expectativa de vida em relação aos Estados Unidos e Canadá. No próprio continente americano, há diferença entre os países que compõem. Aspectos demográficos da população, comparando a América com a África. O que podemos comparar? A América possui maior expectativa de vida, enquanto que na África a expectativa de vida é bem menor. Ou seja, vive-se menos. A taxa de natalidade ela é menor na América, mas ela é superior na África. Já a mortalidade, ela também é menor na América e mais elevada na grande parte dos países africanos. Razões para o aumento ou diminuição das taxas de crescimentos populacionais. Expectativa de vida alta, ou seja, o que vai fazer a pessoa viver mais ou menos? Bem, para viver mais, vacinação, a prevenção. Não estamos tendo a campanha de vacinação da gripe comum, é uma prevenção. Saneamento básico, ter acesso à água, ao esgoto coletado, ter a água tratada, ter acesso à alimentação, à saúde, com postos, remédios, hospitais, educação, as creches, as escolas, as universidades e entre outros acessos. Isso tudo faz com que a pessoa tenha uma possibilidade de uma vida maior. Mortalidade elevada, o que faz ter grupos da pirâmide etária com uma grande diminuição de vida. Bem, guerra civil entre a própria população, com seu governo, entre eles,
fome, a miséria, a ausência de estrutura para o atendimento à saúde, a falta de um hospital especializado, a baixa renda, a baixa distribuição de renda. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma maior condição de falecimento, de óbito. Epidemias, né? A gente não pode esquecer isso. Mortalidade infantil. Qual a diferença para a mortalidade? Bem, a mortalidade infantil, ela representa a taxa de crianças que falecem até completar 1 ano de idade, a um grupo de 1000 nascimentos. Então, a criança que faleceu com até 1 ano, ela é contabilizada nessa mortalidade infantil. E isso é muito sério, quando a mortalidade infantil ela é uma taxa elevada, mostra que não está tendo os cuidados necessários com o público criança principal da população. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. 3. Por que a pirâmide etária dos Estados Unidos e do Canadá diferem dos outros países do continente americano? Justifique. Para a gente fazer essa questão, eu vou repassar os gráficos. Vamos lá, um tempinho para copiar essa questão?
Com base nas observações que vocês fizeram nas pirâmides etárias, podemos então constatar que Estados Unidos e Canadá têm uma baixa natalidade. Quais seriam então os motivos? São vários. Bem, o custo de vida pode ser elevado. A mulher, ela também está mais presente no mercado de trabalho. Essa questão familiar, até a quantidade de filhos, ela acaba sendo repensada. Existe também uma diferença da pirâmide etária dos Estados Unidos com o Canadá na relação dos idosos, o aumento do topo da pirâmide. Bem, melhor qualidade de vida proporcionada às pessoas, maior investimento na área da saúde, também conscientização do cuidado com a sua própria saúde, isso se faz também principalmente por meio da educação. Então, esses são os principais diferenciais: o incentivo à qualidade da saúde, a conscientização, a questão do custo de vida e a percepção da questão familiar. Vamos à próxima questão? 4. Por que diminui drasticamente a população adulta do continente africano, mesmo havendo alta taxa de natalidade? Explique.
corrigindo então. Reparem que a taxa de natalidade, ela deixa a base bem larga na pirâmide etária da África. Contudo, o grupo adulto diminui drasticamente, ou seja, afinala muito. Por quê? Provavelmente presença de doenças, epidemias, a falta de investimento na área de saúde, a grande presença de guerras civis, e também a falta de condição de trabalho, a falta de renda, a questão da presença da miséria. Infelizmente, tudo isso é responsável pela grande taxa também de mortalidade em vários países do continente africano. Bem, encerramos a aula hoje. Se for necessário, reveja a aula no YouTube, anote as suas dúvidas e relate no canal do Google Sala de Aula, o Classroom, de sua turma com seu professor de Geografia. Até a próxima!